Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso. Bom, então hoje nós conversaremos, pessoal, um pouquinho sobre essa questão da fé na vida futura. Este tema, há várias passagens no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no capítulo 2, nos itens 1 a 7. Então, começa este texto do Evangelho nos trazendo essa passagem em que Jesus conversa com Pôncio Pilatos. E ela nos diz o seguinte: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, porém, agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é verdade, ouve a minha voz. Então, esta mensagem, deixada pelo apóstolo João, nos vem trazer essa reflexão, né, que Pilatos fez com Jesus quanto a essa questão do reinado. E aqui a gente vê de forma bem clara que Jesus expressa que o reino dele não era daqui, já nos trazendo essa concepção da vida futura, de uma continuidade além daquela vida presente ali que se estava naquele momento. Então, a vida futura a que Jesus se refere nessa passagem, ele apresenta, então, né, em todas as circunstâncias, como um fim a que se destina a humanidade. Só ela pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Então, através deste ensinamento de Jesus, a gente pode começar a compreender melhor todas as aflições que nós vivemos aqui na Terra. Por que vemos tantos em extrema miséria? Por que vemos tantas pessoas sofrendo dores terríveis, passando por dificuldades extremas aqui? Então, esse simbolismo desta passagem que Jesus conversa com Pilatos nos vem dizer que a vida continua. E essa certeza nos traz a garantia e a calma para o nosso coração, para a gente poder compreender todas essas dificuldades que a gente vivencia aqui na Terra. E assim, fazendo sentido o porquê as vivenciamos. Então, pegando o histórico de como, né, essa noção da vida futura ocorre, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa narrativa que lá na época dos judeus, né, na época antes de Moisés, né, quando Moisés veio, os judeus eles tinham ideias, então, muito imprecisas sobre a questão da vida futura. Eles acreditavam nos anjos, consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia poderiam tornar-se anjos e participar-se da felicidade angelical. Segundo pensavam, a observação da lei de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. Então, vemos que naquela época, a gente ainda, né, quando vivemos lá, possivelmente, nesta época, não tínhamos essa noção ainda da bondade extrema de Deus na nossa vida. E acreditávamos que os anjos eram seres, né, divinos, celestiais, muito distantes de nós.
E nem cogitávamos, como povo naquela época, a possibilidade de nós um dia nos tornarmos próximos, né, em termos de evolução desses anjos. Era como se fossem seres diferenciados de nós, seres humanos. E aí Jesus e a doutrina espírita vem nos trazer depois que não é bem assim, que todos nós, de acordo com a nossa evolução, vamos um dia poder chegar nesse nível, né, que seria o nível mais evoluído que podemos chegar como espíritos eternos que somos. Então, os judeus tinham essa ideia de que Deus agia de acordo, né, com esse espírito da vingança, né? Se eu fazia algo bom, eu era compensado, se eu fazia algo mal, eu recebia como vingança, né, aquele sacrifício. Então, se tinha uma ideia pré-concebida muito equivocada, não se pensava na vida futura. Na medida em que veio Moisés, ele veio trazendo, então, aí os mandamentos, né, os mandamentos que todos nós conhecemos, e foi trazendo esses novos entendimentos para esse povo que na época ainda era ignorante nesse sentido, que desconhecia todas essas leis de Deus. Mais tarde, então, né, veio Jesus. E aí sim, ele veio revelar que existe um outro mundo. Não só nessa passagem aqui que foi citado no início, em que ele conversa com Pôncio Pilatos, mas em várias outras passagens das falas de Jesus que temos no Evangelho, eles vêm nos trazer essa existência de um outro mundo, pois o reino dele não é daqui. E neste reino, sim, a justiça de Deus se realiza sempre. É esse mundo, então, que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Este mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltaria ao deixar a terra. Então, Jesus fez essa referência, já nos trazendo esse conhecimento da continuidade da vida nossa como espíritos. É claro que naquela época ele não podia falar tão diretamente sobre isso, porque ainda não teríamos condições de compreender o que ele estava tentando nos dizer. Mas, à medida em que fomos evoluindo, aí sim foi sendo trazido para nós de forma mais ampla, de forma mais esmiuçada esse conhecimento. Então, Jesus, né, ele se limitou ao conhecimento do povo naquela época, nos seus ensinamentos, falando muitas vezes por parábolas, né, por histórias, para que o povo pudesse compreender aquilo que ele estivesse falando num mínimo, né, pelo menos uma base daquilo que ele estava tentando trazer. Então, ele evitou, né, dar esclarecimentos completos que os deslumbraria em vez de os iluminar, eis que não teriam compreendido. Então, ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Então, todos nós, acreditando ou não na vida futura, né, teremos a vida futura, continuaremos, seguiremos nela. O Espiritismo, então, essa doutrina luz, ele veio complementar esses ensinamentos de Jesus e veio nos dizer, né, não só nesse ponto, como em vários outros pontos, esses ensinos do Cristo. Isso, então, quando a gente, como ser humano, como homem, já estávamos um pouco mais maduros, né, para compreender aquilo que Jesus já começou a nos explicar naquela época. Então, com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou uma simples hipótese. É uma realidade material, provada pelos fatos. Essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira, e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Então, acreditando que há algo de melhor no porvir, né? Por mais difícil que seja a situação que a gente esteja passando aqui, qualquer aflição que a gente esteja passando aqui, por mais difícil que ela seja, a provação que aqui passamos, a expiação que aqui passamos, temos essa esperança de um mundo mais feliz logo ali na frente. Né? Aquela felicidade que todos nós almejamos e que às vezes não vamos conquistar aqui na Terra, pois aqui teremos que viver as tribulações, as dificuldades que temos que passar, ele vai existir logo ali na frente. E como Jesus nos disse, aos infelizes, né, está garantido, todos aqueles que sofrem, bem-aventurados, serão felizes, pois conquistarão este mundo feliz.
E também da mesma forma quando agimos de forma equivocada. Todos nós, né, nos erros que cometemos aqui na Terra, vamos nos vinculando, vamos plantando aquilo que colheremos nesta vida futura próxima. E todos esses ensinos nos trazem essa certeza da verdadeira justiça de Deus, que não nos injustiça de forma alguma. Então, quando a gente fica se comparando com o outro que parece, na nossa visão, estar numa situação melhor, logo ali na frente ele colherá tudo aquilo que ele está plantando. Então, não devemos, né, espraguejar contra Deus ou nos achar em injustiças, pois essas provações que passamos são necessárias para nós. Então, de acordo com o ponto de vista da vida futura, no Evangelho segundo o Espiritismo também, nos é trazida esta visão de que a vida espiritual, espíritos eternos. Então, continuaremos vivendo. Já vivemos antes dessa existência aqui e vamos continuar vivendo depois. Já a vida corporal, a vida aqui nesse corpo, né, que habitamos, essa sim, eles nos dizem, não é mais do que uma rápida passagem. Então, por mais que às vezes pareça que a nossa vida, né, tem tanta coisa acontecendo e parece ser longa, né, e distante, comparado com a nossa existência no plano espiritual, ela é rápida, né? Elas são simples momentos comparados a tudo que já vivemos e tudo que iremos viver ainda. Então, o Espiritismo, ele vem nos trazer, né, vem nos proporcionar essa fé inabalável no porvir. Essa fé inabalável de que há um futuro melhor, de que um dia a gente vai ser compensado, de que um dia a gente terá a colheita das coisas boas que a gente plantar aqui, né? E da mesma forma que aqueles que não plantaram coisas boas também as colherão de tal forma. Então, não precisamos nos preocupar, né, em querer fazer justiça com as próprias mãos, de querer nos vingar daquele que nos fez o mal, né? Porque o Espiritismo vem nos trazer isso, que o porvir, né, o futuro, depende de nós, do que nós semearmos aqui. Nos traz também o Espiritismo essa certeza, então, na vida futura. E com isso, nos traz uma calma para o nosso espírito, para que a gente possa vivenciar as dificuldades que aqui passamos de forma mais serena, de forma mais leve. Mas, e se a gente não tem essa certeza? Se a gente duvida na vida futura, o que acontece conosco enquanto vivendo aqui na Terra? Nos traz confusão mental. Ficamos confundidos. E aí vem, né, o simbolismo aqui, as tempestades nos copos d'água, né, o simbolismo dos ditados populares, o chifre na cabeça do cavalo, trocando gata por lebre, beijando sapo para virar príncipe, né? Nos desvirtuamos daquele caminho que seria o certo e começamos a ver problemas onde não existem. Começamos a criar dificuldades quando poderíamos levar com mais leveza aquela provação que temos para passar aqui. Aí, nos deixamos dominar pelas raivas, pelos medos, pelas angústias, por essas tribulações do dia a dia que todos nós vivemos aqui, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e não prestando atenção em nada do que fazemos. O cansaço excessivo, as desilusões, as depressões, essa corrida contra o tempo, né? Tudo isso quando nos desvirtuamos deste caminho da certeza que a fé na vida futura nos proporciona. Então, refletamos. Qual é o ponto de vista que enxergamos a vida aqui? Cabe a cada um de nós refletir. O Evangelho nos propõe que assim refletamos. Podemos olhar uma mesma imagem de vários ângulos. Podemos olhar uma mesma situação na nossa vida de vários ângulos, né? E os ângulos modificam totalmente a imagem, né? Olhando de cima é uma visão, olhando da lateral é outra visão, olhando de baixo é outra visão. Mas todas essas visões, né, nos trazem um ponto daquela situação e depende no qual vamos focar para resolver ele da melhor forma ou para ficarmos presos neles, né, nos sentimentos ruins que muitas vezes essas situações nos trazem. Então, o Espiritismo, ele vem nos dar essa exata dimensão da vida terrestre e das tribulações que nós temos aqui.
né? Todas as dores, os sofrimentos, as dificuldades com dinheiro, as provações, né? Esses pensamentos negativos que nos vinculam ao mal, o medo da morte, todas essas dificuldades que nós podemos ter aqui, o Espiritismo vem nos trazer um caminho, uma luz, para que a gente possa enfrentar todas essas dificuldades da melhor forma. Então, ele nos proporciona essa mudança no ponto de vista sobre o qual encaramos a nossa vida aqui na Terra. Então, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, ela dá para nós uma fé inabalável nesse futuro. E essa fé, ela tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual ele examina a vida terrestre. Aí eles nos dão um exemplo. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. Aí, se a gente tem esta visão, né, do ponto de vista de que a vida continuará e que aqui estamos vivendo somente alguns momentos de dificuldade, essas vicissitudes, né, as aflições que nós vivemos aqui, as tribulações, todos nós, cada um de nós vive, né, dificuldades aqui, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja uma dificuldade, né, da gente se manter no equilíbrio mental, mente e corpo. Às vezes é difícil aqui nesse mundo em que vivemos mantermos este equilíbrio. Todos nós temos essas tribulações que vivemos aqui, vemos tantas aflições ao nosso redor, né? Vemos um mundo tão cheio de problemas e que, por vezes, se focarmos só neles, podemos nos desiludir, podemos nos desesperançar, podemos entrar em depressão, porque realmente são situações difíceis que a gente vivencia. Então, se tivermos essa visão mais ampla, todas essas dificuldades, elas não serão mais que incidentes que a gente vai receber com paciência, porque sabemos que serão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz logo ali na frente. Então, a morte do nosso corpo aqui, o desencarne do corpo físico, nada mais vai ter de apavorante. E não é mais a porta do nada, mas sim a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Olha a comparação que eles fazem aqui, né? Para nós compreendermos essa dificuldade da morte, do desencarne do nosso corpo físico aqui, que nos traz tanta aflição, né? Quem de nós já não teve medo da morte, ou tem ainda, que tem todas essas aflições? Então, a doutrina espírita vem nos esclarecendo, nos fortalecendo a nossa moral, nosso entendimento, trazendo conhecimentos para que esse medo suma, porque a gente vai compreender que não é mais um momento de pavor, mas sim, como eles nos dizem aqui, um momento de libertação. Nós estaremos voltando para a nossa casa, para o plano espiritual. E aí sim, como eles nos dizem aqui, é como se nós saíssemos de um exílio, né? É como se nós estivéssemos presos aqui nesse corpo físico, que sim, nós devemos honrar, cuidar e dar amor, mas nós iremos nos libertar e voltar para aquela sensação, né, de quem realmente saiu do exílio, de uma prisão, como eles nos dizem aqui, e encontraremos novamente essa morada de felicidade e de paz, que aqui na Terra ainda não temos como vivenciar na sua plenitude. Por quê? Porque o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então, ainda estamos aqui para viver essas dificuldades, essas aflições, para aprendermos, para nos melhorarmos. Mas, à medida que retornarmos para o plano espiritual, podemos novamente nos conectar com essa felicidade e com essa paz. Já concluindo, no Evangelho eles ainda nos dizem que, por essa simples dúvida que temos, muitas vezes, né, na vida futura, os homens, né, todos nós, dirigimos os nossos pensamentos sobre a vida terrestres e, incertos de um futuro, damos tudo ao presente. Já quando se sabe que está em um lugar temporário e não definitivo, recebemos as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta uma calma de espírito que nos atenua a amargura. Então, vemos muitas vezes no nosso dia a dia pessoas que encaram dificuldades da mesma forma,
né, que são aflições muito grandes e encaram de formas diversas, né? Uns conseguem superar com força, com determinação, e a gente admira aquelas pessoas quando a gente pensa como que você consegue, diante de toda essa aflição, de uma doença grave, de uma aflição na família, de um desencarne do ente querido, seja a aflição que for, né? Passar por aquela situação, sim, com tristeza, com sofrimento, mas se acalmando, se elevando, trazendo essa esperança, conseguindo se consolar, conseguindo seguir adiante, né? Então, vemos a diferença que é quando temos essa visão maior. Iremos sofrer aqui ainda? Sim, iremos, mas de uma forma diferente. De uma forma que conseguiremos nos fortalecer diante dessas dificuldades. E assim eles nos dizem, atenuando as amarguras, né? Não tem aquelas pessoas que a gente conhece, ou às vezes nós mesmos, né, que nos tornamos pessoas amarguradas, passamos por uma dificuldade muito grande na nossa vida e não conseguimos mais encontrar a alegria, não conseguimos mais encontrar um caminho de luz a seguir. Então, eles nos dizem que à medida que a gente for compreendendo a vida futura e que este momento presente vai passar, né? É uma aflição momentânea, e que logo ali na frente tudo isso vai ter passado de um leve momento, conseguimos atenuar essa amargura dentro de nós. Então, aquele que se identifica com a vida futura, eles nos dizem, é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Já aquele que se concentra os seus pensamentos só aqui na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Então, a comparação que eles nos fazem, né, para que a gente possa dar este foco maior à nossa vida futura. Isso não quer dizer que não vamos vivenciar todos os momentos e todas as situações que temos para passar aqui na Terra, né? Mas não colocarmos como um objetivo maior na nossa vida somente focarmos aqui nos bens materiais, nas coisas que nos distraem aqui na Terra. Que possamos, então, para finalizar essa nossa reflexão de hoje, ter essa visão, este novo olhar, tentar ampliar os nossos horizontes, continuar nos refletindo sobre esses ensinamentos que Jesus nos deixou, sobre o reino dele não ser deste mundo, pois o nosso reino, assim como o de Jesus, também continuará em outro lugar. Continuaremos como seres em evolução. Então, pouco importa se viveremos aqui muitos anos ou poucos anos. Todos nós gostaríamos de viver, né? Muitos e muitos anos, né? Mas o momento que for o nosso momento da partida, o momento que for o desencarne daquele nosso ente querido, que possamos ter essa certeza da vida futura e que ele continuará e que nós continuaremos. Que possamos nos fortalecer nesse novo olhar sobre a vida futura, assim como Jesus nos trouxe esse ensinamento e o Evangelho vem nos esclarecer, vem aprimorar esse entendimento em nós. E assim, possamos trazer essa esperança novamente para a nossa vida, com a certeza da continuidade de cada um de nós, com a certeza de que teremos no futuro algo melhor a nos proporcionar, de acordo com aquilo que aqui colhemos, plantamos e iremos colher. Então, com todas essas reflexões, com as reflexões que já fizemos na semana passada quanto ao Natal, né, a gente deseja a cada um que possa encontrar, então, esse consolo nessa doutrina, que possa encontrar esse verdadeiro sentido do Natal, que é semear esses ensinamentos de Jesus no nosso coração, que é refletir sobre tudo aquilo que ele nos deixou aqui, que são tantos e tantos conhecimentos, né, que viveremos vidas e vidas para refletir de tanto conhecimento que ele nos trouxe, mas que possamos, né, nos iluminar com ele, com as suas palavras, com o seu consolo, com as suas explicações, para que assim a gente possa ter não só nesse Natal, né, mas em todos os dias do nosso ano, esta certeza em nosso coração, para nos acalmar, para nos serenar o coração diante das aflições. Então, agradeço a paciência de todos e agora nós vamos fazer a nossa oração final. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e
sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus.